Boa noite, meus amados. Olha eu aqui de novo, mais uma vez. Estamos juntos e misturados, né? Para mais uma ministração que é ministrada nas quarta-feiras sobre costumes judaicos, lei judaica, né? Porque o sistema religioso, eles confundem muito o que é lei de Moisés, o que é lei de Deus. A lei de Deus, ela é para todos e não acaba, não tem fim. A lei de Moisés, ela foi dada aos judeus como castigo, né? Como castigo, como punição. E eles foram punidos no ano 70. O problema é que a religião ignora as histórias, né? Todo membro, seja da igreja que for, eles ignoram as histórias de Israel, onde a Bíblia é o epicentro de tudo, né? Israel ali é o epicentro de tudo o que a Bíblia conta. Então, meus amados, todas as profecias que ainda não tinham sido cumpridas, todas as profecias da Bíblia que ainda não tinham sido cumpridas até o ano 70, todas se cumpriram no ano 70. A Bíblia não tem mais profecia. As profecias da Bíblia todas foram cumpridas. Se você, por exemplo, se você acha ou prega, põe post aqui nessas redes sociais dizendo que Jesus vai voltar, você está chamando ele de mentiroso. Porque ele era um profeta. E ele profetizou que vinha naquela era, não na era de hoje ou daqui a 200 anos. Foi daquela era. Então, se ele não voltou, ele é um grande mentiroso, não é digno de confiança nenhuma. Mas o problema é que ele não é mentiroso. Ele não é mentiroso. Mentiroso é quem fica postando post nessas redes sociais dizendo que Jesus vai voltar. Com essas frases aí, vocês estão confirmando com as atitudes de vocês que Jesus é um mentiroso. Amém, meus amados? Então nós precisamos entender o que é a lei de Moisés e o que é a lei de Deus, né? A lei de Deus, ela eu já falei, eu acho no vídeo passado, a lei de Deus ela é um termômetro, ela funciona como um termômetro. Quanto mais você cumpre a lei de Deus, não é obrigado a cumprir, não é obrigado. A lei de Moisés era obrigada a cumprir. Por isso que eles foram condenados, eles foram punidos, porque a lei de Moisés, ela era imparcial, tinha que ser cumprido na sua totalidade. A lei de Deus não. A lei de Deus é um termômetro, né, que mede. Quanto mais você pratica a lei de Deus, mais abençoado você é, né, mais abençoado você será. E não tem fim, não é obrigado a cumprir tudo. Deus não pune ninguém por deixar de cumprir a lei dele. Deus não pune ninguém. A punição é essa. Você só não é abençoado. Por isso que os judeus se destaca. Não é que os judeus cumprem a lei de Deus na sua totalidade, que eles não cumpriram nem a lei de Moisés, né? E também não cumpre a lei de Deus na sua totalidade, mas é uma nação que mais cumpre a lei de Deus. É uma nação
que mais está em sintonia com a lei de Deus. Por isso que eles são abençoados, né? Por isso que eles são abençoados. Então, é assim, meus amados. E nós vamos dar continuidade ainda no que é costume judaico, lei de Deus, essa misturada que nós estamos fazendo aqui, mas você vai entender o que é que você tem. Você almeja ter uma vida abençoada por Deus? Você almeja ter uma vida próspera? Se você almeja ter uma vida próspera, em todos os sentidos, você vai cumprir a lei de Deus. Você vai se esforçar ao máximo. E assim você é abençoado. Amém? Então vamos aqui, no quarta-feira passada, nós falamos sobre os costumes de Moisés, né? de judaico. E algumas coisas, a fé dos judeus. E vamos ainda dar uma continuação nisso aqui, alguns conceitos, né? Eu falei de vários conceitos judaicos na quarta-feira passada, você que assistiu, você deve se lembrar disso. E hoje nós vamos dar continuação nesses conceitos, né? Conceito judaico, que infelizmente a igreja está fechada nos mandamentos de Moisés, dízimo, mandamento de Moisés, ceia, mandamento de Moisés, que é Páscoa, né? Jejum, mandamento de Moisés, oração na cabeça pelos outros, mandamento de Moisés. E assim eles vão aí, batismo nas águas, mandamento de Moisés. A igreja precisa conhecer a lei de Deus. Sem conhecer a lei de Deus, não há como a igreja ser abençoada. Amém? Então vamos aqui em mais uns conceitos. A carta que eu escrevi para a igreja. Paulo escreveu a carta para a igreja e eu também escrevi estas cartas para vocês, meus amados. Vamos aprender junto. Existe uma palavra no conceito judaico, ristatude, né? Ristatude. A língua japonesa é complicada, a língua judaica é complicada, né? Então, existe uma palavra do conceito judaico, ristatude, é a palavra judaica, que quer dizer esforço humano. Você tem se esforçado? Qual é o teu esforço? Que esforço você tem feito, igreja, para chegar às bênçãos de Deus? Não precisa responder. Eu sei qual é o esforço que a igreja tem feito, porque era o esforço que eu sempre fazia quando eu frequentava uma religião. É colocar R$100 no envelope e achar que Deus vai dar vida próspera para você. Porque era assim que eu era ensinado, e é assim que toda a igreja é ensinada. E não importa a placa da igreja, é isso que se ensina dentro de uma chamada igreja. Você precisa pôr dinheiro no envelope, participar de campanha, para que Deus te prospere. Esse Deus, eu nem vou comentar nada sobre esse Deus dos evangélicos aí. Amém? Então, é que a palavra ristatut quer dizer esforço humano. Ou seja, você não pode sentar e esperar que Deus resolva tudo.
Porque é exatamente isso que se ensina dentro da igreja, dentro das chamadas igrejas. Você faz um voto com Deus, você põe R$ 100, R$ 1.000 no envelope e deixa que Deus faz o resto. É isso, não é? Me ajuda aí se não for assim. Porque eu conheço todo o sistema religioso. É exatamente isso. O seu esforço é pegar o envelope, colocar 100 mil, 10 mil, vender um carro e pôr dinheiro no envelope e Deus se encarrega do resto. É exatamente isso que se ensina dentro das chamadas igrejas, né? Resolve tudo. Digamos que você faz 70%. Você faz 70% e Deus te ajuda com o resto. Porque na semana passada nós falávamos sobre parceria com Deus. Então é nesse ritmo que nós vamos caminhar. Nessa parceria com Deus. Amém? Aí você faz 70%, né? Esforço humano. Não esqueça, igreja, a palavra judaica histatut, né? Que quer dizer esforço humano. Então você se esforça, você trabalha, Deus te dá saúde, Deus te dá disposição, você ganha dinheiro e resolve, compra aquilo que você deseja. Isso é parceria com Deus. Você faz os 70%, né? Uma hipótese. E Deus faz o resto. Isso é bitachon. Lembra dessa palavra que eu ensinei para vocês na quarta-feira? A palavra bitachon, que quer dizer confiança. Então você se esforça, confia em Deus e acontece. Mas você ponhando dinheiro em envelope, entregando tudo na mão de Deus, não vai funcionar. Não é desse jeito que funciona. Saber que Ele, né, a palavra bitachon, é confiança, saber que Ele já te deu força, saúde. E quando você parte desse conceito, né, a vitória é certa. Se você se esforçou, trabalhou, confiou, você vai ter a sua vitória. Você vai ter a sua bênção. Amém? Procure trocar a palavra que nós falamos muito na quarta-feira, sobre palavras erradas, palavras colocadas no lugar errado. Quando você coloca uma palavra no lugar errado, ela fica neutra, ela não funciona, ela perde o seu poder. Quando você troca o lugar das palavras, eu dei o exemplo, né? E vou dar o exemplo de novo. Quando você coloca Jesus Cristo, você está trocando a palavra. Porque a palavra que você deve pronunciar hoje, essa palavra Jesus Cristo, ela funcionou até a cruz. Da cruz para cá, a palavra se inverteu. A palavra agora é Cristo Jesus. Ou Yahshua, né? Que essa palavra Jesus, na verdade, nem existe. Foi Roma que inventou. Então, só para começar, né? Você procura por a palavra certa. A palavra certa é Yahshua. Yahshua Cristo. Antes da cruz. Depois da cruz, Cristo e Yahshua. Se você não trocar, não pôr a palavra certa, a palavra fica neutra.
trocar a palavra, se Deus quiser. Não era isso que nós falávamos quarta-feira? Por que dizer se Deus quiser? Trocar a palavra, se Deus quiser. Por conta, se Deus quiser, com ou a ajuda de Deus, né? Se Deus quiser, por ou com a ajuda de Deus, confiando em Deus, ou já agradecer a Deus, né? Você tem que trocar esta palavra, se Deus quiser, por a confiança em Deus e confessar, agradecendo que você já foi abençoado. Você já está com a benção, está de posse da benção. Porque Ele te deu sabedoria, Ele é teu parceiro. Uma vez que Deus é teu parceiro, a benção não tem como falhar. Agradecer a Deus, confiando que já tomou posse. Meus amados, quando você diz, se Deus quiser, você está jogando a sua prosperidade que está no plano horizontal, né? A prosperidade, preste atenção, se eu explicar bem direitinho. Quando você pronuncia a palavra, se Deus quiser, você está jogando a sua prosperidade que está nesse plano horizontal, você está jogando fora. Que está no plano horizontal para a responsabilidade de Deus no plano vertical. Então você trocou. Você trocou essa responsabilidade que já está na sua vida no plano horizontal. Então Deus já te deu essa bênção que está no plano horizontal. Você só tem que saber ministrar. Aí quando você diz, se Deus quiser, esta palavra, este plano, esta bênção que estava já no plano horizontal, você joga para o plano vertical. Aí você jogou tudo na mão de Deus. Lembre-se, Ele é só teu parceiro. Em 30%, os 70% é você. Se você não fazer assim, a sua prosperidade não vai vir da maneira que você deseja. É no plano vertical. Ouça, a palavra, se Deus quiser, não é uma palavra de humildade. Eu falei isso na quarta-feira. A palavra, se Deus quiser, é um engano. Não é humildade, é covardia. Eu falei isso quarta-feira. Não é humildade, é uma palavra de covardia. Tem uma palavra no conceito judaico que se chama Lashon Lará. Eu falei certo, eu vou conferir, quando eu confio na carne. A palavra do conceito judaico chama-se Lashon Hará. Essa palavra, o conceito judaico, que quer dizer língua mal. Língua mal. Ou seja, quando você diz se Deus quiser, você fez uma pronúncia mal, tirando aquilo que Deus já te deu no plano horizontal e voltou para o plano vertical. Você voltou para ser no plano vertical, no qual Deus já estava na frente com você. Ele já estava nas tuas mãos, esse plano. Então você precisa trocar esta palavra, se Deus quiser. Quando você fala se Deus quiser, você está jogando tudo no plano vertical. E Deus, Ele só é o teu parceiro.
língua do mal, que são as palavras negativas. Se Deus quiser, é uma palavra negativa, porque ela sai do nosso plano horizontal e você joga ela para o plano vertical. A palavra negativa, que muitas das vezes nós pronunciamos. Eu confesso que às vezes eu tenho procurado sempre me corrigir, né? Me policiar, mas é difícil quando você cresce no erro. Para você consertar esse erro depois de grande, é difícil. Por exemplo, a palavra Jesus. É uma palavra romana, que Roma colocou na Bíblia. Você nasceu e cresceu ouvindo esta palavra, Jesus de Nazaré. Uma palavra errada, uma palavra negativa. Porque a palavra certa é Yahshua. Nos pronunciamos. Que tal você conhecer todo dia de manhã? Começar todo dia de manhã, em vez de você orar pedindo bênção, que é isso que o religioso sabe fazer. É isso. O religioso mal abre a boca para orar a Deus, já é a pedância. Deus visita fulano, pedindo e mandando ao mesmo tempo. Você pode, meus amados, raciocine a palavra. É um pedido e uma ordenância que você está dando para Deus, o Todo-Poderoso. Quando você diz Deus visita, você está mandando. Você está mandando. Visita fulano que está no hospital. Você está mandando. E quem é você para mandar em Deus? É exatamente isso. É isso que nós estamos aprendendo, né? Orar pedindo bênção, você ora agradecendo. Agradecendo. Mesmo que você queira agradecer, eu não aconselho você a agradecer por uma pessoa que está no hospital, a não ser que ela não saiba falar, não tenha mais poder de falar, aí já está no bico do corvo, né? Porque se a pessoa ainda tem voz, é ela que tem que falar. É ela, não é você. E qual é as palavras dela? Agradecer a Deus, eu te agradeço por o Senhor me tirar aqui desse leite. É assim que ora. E não pedir, não mandar a Deus fazer as coisas. Agradecendo por Deus ter te dado sabedoria para resolver os problemas no trabalho, na família. Por Deus ter te dado forças para fazer o exercício, né, que muitos fazem exercício. Então você agradece a Deus pela força que Ele te deu, sabedoria para fazer exercício, que é bom, o exercício sempre é bom, não é mal. Fazer exercício, principalmente saúde, né, para você mesma, ou talvez para um ente querido. Olha, Paulo, preste atenção nesta palavra, ente querido. Talvez você nunca tenha parado para pensar nesta palavra, ente querido. Quem é os meus entes queridos? Eu vou falar aqui para você aprender. Quem é os seus entes queridos? Você precisa saber discernir quem é os seus entes queridos e quem é os seus parentes. Seus entes queridos está resumido em filhos. Porque são a família. Entes queridos são família. São a família.
Deus não tem tio, Deus não tem avô, Deus não tem irmão, Deus só tem o quê? Filho. Então, o teu ente querido é os teus filhos. Os teus filhos está sobre a tua tutela, sobre a sua guarnição, né? Eu me lembro que eu falava isso de vez em quando, no tempo da Covid-19, né? Eu falava para alguém, não andava falando direto, mas às vezes eu falava isso, né? Eu estava protegido por Deus e Deus protegia os meus filhos. Os meus filhos, assim como eu, não foram vacinados e nem tiveram Covid, pela graça de Deus. Porque meus filhos são os meus entes queridos e está sobre a minha proteção aqui nessa terra, nesse plano horizontal. Preste atenção. Se eu explicar direito, senão daqui a amanhã vai ter fofoca aí. Nesse plano horizontal. Amém, meus amados? Meus filhos estão sobre a minha cobertura, nesse plano horizontal. Amém? Por isso que eu agradeço a Deus, eu acredito e agradeço a Deus que nem eu, nem meus filhos tiveram problema com Covid. Eu sei que tem muitos não vão acreditar, não estou pedindo aqui para ninguém acreditar nisso. Isso se chama fé. Fé não é transponível. Para você mesmo, ou talvez para um ente querido. Meus amados, me siga para a próxima página, para você ficar bem entendido, né? Assim nós aprendemos junto. Continue nesse seu lugar, não desligue o seu aparelho, deixe as suas obrigações para depois. Quando nós terminar aqui, você vai fazer as suas obrigações. Assim como eu. Se você agradece a Deus, você agradece a Deus não por Ele ter te dado o peixe, né, para comer. Você te agradece a Deus não por Ele ter te dado o peixe para comer, mas por Ele ter te dado o anzol para pescar. Amém, meus amados? É isso a sua oração. Você não deve agradecer, meu Deus, obrigado por esta comida. É a oração que se faz nas religiões. As religiões fazem esse tipo de oração, né? Eles agradecem a Deus pela comida. Eu não. Eu costumo agradecer por Ele ter me dado força para ter comida na minha mesa, para me trazer comida para a minha mesa. Porque a comida para a minha mesa é através das minhas forças. Ele me dá força, me dá saúde, me dá sabedoria, me dá trabalho. E eu entro com tudo. E a comida chega na minha mesa. E assim eu agradeço a Ele. Por Ele me dar força, saúde para trabalhar. Amém? Então Ele tem te dado um anzol para pescar. Isso se chama parceria. Parceria com Deus. Nenhum pai gosta de ver um filho a vida inteira debaixo da sua aba. Nenhum pai gosta. Os pais ajudam. Mas o desejo dos pais era ver esse filho vitorioso. Porque um filho que depende do pai, ele não é um filho vitorioso, ele não é uma pessoa vitoriosa. Então, qual é o que o pai gostaria de que acontecesse? Que ele fosse uma pessoa vitoriosa. Não dependesse do pai. Amém? Então, nenhum pai gosta disso.
de ver o seu filho na sua aba. Nenhum pai gosta, não é por ser ruim, é porque a sabedoria do pai é esta. Enquanto o filho estiver na aba dele, ele não prospera. Não prospera. Né? Ele não prospera e quando o pai falta, aí vem o chororô. Talvez, em alguns casos, não dê tempo mais de recuperar. A aba do pai, a aba debaixo da sua aba, com Deus não será diferente, meus amados. Com Deus não será diferente. Deus quer ver você vitorioso, mas com as suas forças. Ele apenas te ajudando nessa parte. Saúde, força, inteligência, sabedoria, para que você possa fazer aquilo que é certo e não aquilo que é errado. Faça parceria com Deus, mas cuidado, parceria não é braganha, é o que tem acontecido dentro dessas religiões. Eu falo, meus amados, porque eu vivi 30 anos dentro da religião, 30 anos, então eu conheço o que é religião. Na religião, eles não têm parceria com Deus, eles têm braganha. Deus não é Deus de braganha, pelo menos Deus que criou os céus e a terra. Não braganha, Deus não precisa de nada seu. Meus amados, onde está o verdadeiro lugar, o verdadeiro milagre? Onde está o verdadeiro milagre? É Deus que dá um tesouro. O verdadeiro milagre é Deus que te dá um tesouro, presta atenção, é Deus que te dá um tesouro ou te dá forças para cavar o tesouro? Onde é que está o milagre? O milagre está em Deus te dar o tesouro ou você cavar o tesouro? Porque Deus nunca vai te dar o tesouro na tua mão. Ele te mostra onde o tesouro está. E você vai ter que ir lá cavar esse tesouro. Você não teria o tesouro se não tivesse forças para cavar o tesouro. Então não agradeça a Deus por Ele ter te dado o tesouro. Agradeça a Deus por Ele ter te dado forças para você cavar o seu tesouro. Né? Cavar. Não agradeça por ter achado um tesouro. Agradeça por Deus ter te dado forças e saúde. Deus coloca tesouro na vida de todo mundo. Deus coloca tesouro na vida de todo mundo, mas nem todo mundo vai cavar. É poucos. É a minoria que vai cavar. Então Deus coloca o tesouro na mão de todo mundo, mas só quem cava é quem toma posse. Vamos aprender alguns códigos, né? Alguns códigos. Aprender alguns códigos. É esse código que forma a base daquilo que almejamos. O primeiro código é aquele que começa na mente. Esse é o primeiro código. O código que começa na mente. Na mente e na alma. Ou seja, não adianta ter uma conta bancária recheada se a mente, a alma estiver vazia, se um projeto. Né? Eu sei que
Todos nós já ouvimos falar de pessoas que ganhou na Mega Sena, ficaram ricos do dia para a noite, mas a mente estava vazia, a alma estava vazia e tão pobre hoje. Mente vazia. Todos nós já ouvimos falar de pessoas que ficou rica do dia para a noite, mas a mente estava vazia, a alma estava vazia, logo ficaram pobres de novo. Me acompanham para nós virar essa página e continuar aprendendo da onde vem a força dos judeus. A força dos judeus não vem de envelope. A força dos judeus não vem de fogueira santa. A força dos judeus não vem de Santa Ceia. A força dos judeus não vem de pão com suco. A força dos judeus não vem de batismo de água. A força dos judeus vem disso aqui. De pôr a mão na massa. De reconhecer que Deus é parceiro deles. Amém? Tem outro código que fala de coisas espirituais. Né? Fala de coisas espirituais e prosperidade, que são generosidade e fé. 2 códigos. Nunca esqueça desses 2 códigos. Né? É que eu sempre falo para as pessoas, mas as pessoas me levam na brincadeira. Mas eu não estou brincando quando eu falo isso. São esses 2 códigos, são importantíssimos na vida daquele que quer prosperar. É ele ser generoso em dar e fé para receber de volta. Amém, meus amados? Então nunca esqueça desses 2 códigos. Generosidade e fé. A generosidade que vem do código Sedaká. Você lembra, em quarta-feira nós falamos desse código Sedaká. Você dá, você recebe. É um mandamento de Deus. E ele falou, eu velo sobre a minha palavra para fazer ela cumprir. E qual foi a palavra? Qual era a palavra de Deus? É dando que se recebe. Então, meus amados, está aí esses 2 códigos. Importantíssimo na vida de uma pessoa. Né? É o sedaká, é a generosidade, é a fé. Amém? Ou seja, o que você planta, você colhe. Isso é lei de Deus. E sejam todos bem-vindos. Isso é lei de Deus. Nessa lei eu creio e procuro sempre a cumpri-la, a guardá-la. Mas em sábado, isso é coisa de Moisés. Páscoa é coisa de Moisés. Amém? Então você planta, você colhe, que é o código Sedaká. Código Sedaká. Acompanhado de Bitachon. Certeza, confiança. As duas trabalham juntas. Sedaká de dar, né? O Sedaká de dar, e Bitachon de receber. Aí quando você ajunta esse código Sedaká, você pratica, né? Essa é a palavra localizada. Quando você pratica esses 2 códigos, Sedaká, Bitachon, com fé, não tem como dar errado. São palavras de Deus. É os mandamentos de Deus. É os mandamentos de Deus. Sedaká e Bitachon. Bitachon de receber, né? Bitachon é aquela fé de você deu com a fé
de receber. Receber não daquela pessoa que você deu. Você não vai distribuir dinheiro para quem não precisa. Você vai dar para aquelas pessoas que necessitam. Você ajuda, né? Você ajuda da fome, né? A palavra que diz, esse é o mandamento de Deus. Dai a quem tem dado comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. Esse é o mandamento. É o mandamento. E isso não está na lei de Moisés. Então, quando você pratica esses 4 aqui, aí você tem fé de receber. Você quer prosperar? Existem esses 2 códigos. As pessoas vivem preocupadas com o juízo final. Os religiosos é o que mais eles têm medo, né? Do juízo final. É o que se prega dentro das igrejas. Juízo final. Achando que Deus vai querer saber quantas vezes ela orou por dia. Não é isso que se aprende nas religiões? Nas religiões ensinam, os pastores ensinam, que Deus vai querer saber de você o juízo, no dia de juízo, né? Quantas vezes você orou por dia? Quantas vezes ela jejuou na semana? É isso que os pastores estão preocupados. Quantas vezes ela foi à igreja na semana? É isso que os pastores estão preocupados. Ensinar a igreja isso. E a igreja está assim, nesse caminho errado. Mas o que Deus vai querer saber é se você conduziu os seus negócios com integridade. Isso é o que Deus vai querer saber. Se você conduziu os seus negócios com integridade, Ele não vai querer saber se você jejuou, não vai querer saber se você foi para um local chamado igreja, Ele não vai querer saber se você orou, não. Tá bem, meus amados? Meus amados, a prosperidade, ela não acontece por acaso, e aonde, né? E aonde entra, mas ela não acontece por acaso. É aonde entra mais um código. É aonde entra mais um código que chama-se planejamento. As pessoas, eu tenho conhecido pessoas que trabalham muito, saem cedo, chegam tarde, mas não tem planejamento. Não tem planejamento. E as coisas não acontecem como ela desejaria que acontecesse. Falta de planejamento. E planejamento estratégica, isso que você tem que ter na sua vida. Planejamento e estratégica. É através destes 2 códigos que acontece a prosperidade. Quando você planeja e você faz estratégica para acontecer, para agilizar esses planos na sua vida. E eu quero deixar aqui uma das estratégicas para você por imediato em ação. Pegue toda a sua renda, divida em 3 partes. Divida, quanto você ganha? Você ganha 3 mil reais, divida 3 partes de 1.000. É só um exemplo, né? Divida em 3 partes. Uma você investe no solo, outra você investe em mercadoria e outra você mantém
tem em sua posse. A do solo quer dizer reserva. Reserva emergencial. Esse 1.000 você guardou para isso. Para uma reserva emergencial. Você necessitou, você não precisa pegar dinheiro emprestado para resolver o seu problema. Você sabe, você tem onde buscar. Emergencial. Mercadoria quer dizer investimento. Você precisa investir. E posse quer dizer liquidez. Foi e é por esses métodos que os judeus sempre prosperam. Amém, meus amados? Nós temos mais uma página aqui, essa última página, né? Então, meus amados, é isso que se devia ser ensinado na igreja. Ensinar a igreja a prosperar. Não com envelope, não com dinheiro, ponhando dinheiro em envelope. Isso aí é roubo. É roubo. Meus amados, entendam uma coisa. A riqueza não é um objetivo na nossa vida. Não é um objetivo na nossa vida. A riqueza é uma ferramenta. A ferramenta que une você e Deus. Amém? O resultado é prosperidade. Quando você une essas ferramentas, a prosperidade vem. Vem e vem mesmo. Amém? Não precisa se pôr dinheiro em envelope, fazer fogueira santa. Não. Fazer jejum, orar de madrugada. Não. Isso não é lei de Deus. Isso é lei de Moisés. Você precisa praticar a lei de Deus. Prosperidade. Use como espelho quem? Silvio Santos. Silvio Santos era um judeu. Ele não esperou cair do céu. Ele não esperou nem esperava cair do céu. Né? Esperava porque ele já se foi. Né? Esperou cair do céu. Ele usava essa ferramenta. Era essa ferramenta. Foi com essa ferramenta que o Silvio Santos prosperou. Ele sabia que ele tinha um parceiro. Ele confiava nisso. Ele confiava nisso. Essa ferramenta. E como judeu, ele usava o Talmud. Lembra quarta-feira? Se você esqueceu, volte a assistir os vídeos anteriores. Usava o Talmud, que é praticar, que é partir para cima do problema. Daquilo que você almeja alcançar. Então parta para cima. Trabalhe, que Deus vai te dar força, vai te dar coragem, vai te dar saúde, para que isso venha acontecer na sua vida. Amém? Parta para cima e crê, mas parta com fé, com muita crença, que vai dar certo. Agora, se você vai primeiro crer, depois partir para cima, não funciona. Não funciona. As coisas têm que estar no seu local. Cada coisa no seu local. Aí funciona. Agora você vai, já passou aqui, partir para cima. Você não vai chegar em lugar nenhum, né? Se você for crer primeiro, você não vai chegar em lugar nenhum. Você está pondo, que nem diz o ditado aqui, né, secular, pôr o carro na frente dos bois. Não se põe o carro na frente dos bois.
Em lugar nenhum. Nunca trabalhe por obrigação. Nunca trabalhe por obrigação. Faça do seu trabalho uma missão. Não trabalhe por obrigação. Trabalhe por uma missão. Eu tenho a missão de ter minha casa própria. Trabalhe, que Deus vai te dar força, vai te dar coragem, vai te dar sabedoria. Amém? Até você alcançar a sua casa própria, ou o seu carro, não sei. Eu não sei qual é a sua missão, não sei qual é o seu intento que você tenha, né? Mas trabalhe por uma missão. E tem outro código que se chama Baltastiste. Baltastiste, que quer dizer não desperdiçar. Isso é importante também. Você já começa com esse código aí. Não desperdiçar. Isso não quer dizer, literalmente, desperdiçar comida. Não estou falando no literalmente isso. Porque quando a pessoa fala em desperdiçar, a primeira coisa que vem na mente é desperdiçar comida, né? Isso também, mas não é isso. Desperdiçar comida, mas principalmente comprar coisa desnecessária. Esse é o verdadeiro desperdiçar. Quando você compra coisa desnecessária. E o nosso país, nesse Brasil velho que nós vivemos, é o que mais acontece. As pessoas desperdiçam o dinheiro dela. Por isso que a maioria não prospera. Mal tem o que comer. Porque as pessoas não sabem fazer economia. Não sabem dar valor àquele dinheiro que ela ganha. Não sabe. Então, a palavra desperdiçar, a nossa palavra desperdiçar aqui, ela não vem em primeiro lugar, né, no desperdiçar comida. Desperdiçar comida também conta, mas o verdadeiro desperdício é comprar coisa desnecessária. É roupa sem estar precisando, é calçado sem estar precisando, é trocar de celular sem ter necessidade, trocar de geladeira sem ter necessidade, trocar de fogão sem ter necessidade, trocar um piso da casa sem ter necessidade. Isso é desperdício. Isso é desperdício. Os judeus não fazem isso. É desnecessária. Quando você faz isso, você está dizendo, não valorizo o que Deus te deu. Que Deus te deu. Trazendo com isso um bloqueio da prosperidade. Esse é o problema do desperdício. O desperdício bloqueia a prosperidade. Deus te dá. Deus te ajuda, mas chega um momento que ele olha por tudo que eu dou para ela, joga fora, desperdiça, não aproveita. Bloqueio da prosperidade em sua vida. Amados, ponha uma coisa na sua mente. Quando você diz, se Deus quiser, você está enganando a você mesmo. Você está enganando a você mesmo. Então, trate de trocar esta palavra, esta frase, se Deus quiser. Trate de trocar. Está enganando você mesmo. Que no conceito judaico vem do termo, no conceito judaico, né?
Está enganando você mesmo, porque no conceito judaico vem do termo onatomamon. Essa é complicada. Onatomamon significa enganar a você mesmo. Amém, meus amados? Peço que você continue esses vídeos a partir de quarta-feira novamente, né? Não deixe de assistir nenhum dos vídeos, que é para você adquirir sabedoria para planejar a sua vida. Para planejar a sua vida. Você, de repente, você não venha a ser uma pessoa rica, mas você tem prosperidade na sua casa. Você tem pão com fartura. Tem um carrinho para andar. Isso não é riqueza. Mas no mínimo quando você planeja, quando você administra a sua vida com sabedoria, você não vive como esses pobretão por aí. Não tenho nada contra, né? Esses mendigos, às vezes não tem uma moradia, não tem o que comer, vive pedindo a marmita dia a dia. Amém, meus amados? Então vamos aprender a ministrar a nossa vida. E quarta-feira nós continuamos ainda nesse tema, amém? Só depois na outra quarta-feira nós vamos mudar o tema um pouco, não muito, mas nós vamos mudar, amém, meus amados? Então tá aí, aprenda a planejar a sua vida, aprenda a colocar as palavras no seu devido lugar. Pare de trocar o lugar das palavras. Né? Pare de trocar. Palavra que se troca de lugar, ela fica ineficaz, sem efeito. Por isso que os crentes, ora, não acontece nada. Porque eles trocam tudo de lugar as palavras, faz aquele mexido todo. E Deus não ouve essas gritaiadas aí desse povo. Porque eles trocam as palavras, se não bastasse trocar só as palavras, eles trocam até de Deus. Troca até de Deus. Porque eles têm Jesus de Nazaré como Deus. Jesus de Nazaré nunca foi Deus. Estou cansado de explicar isso. A Bíblia mostra isso. Ele mesmo, Jesus de Nazaré, mesmo falava que ele não era Deus. Né? Deus era quem estava dentro dele, que o povo não conseguia enxergar. Uma vez ele falou para Tomé, se você tivesse me conhecido, você sabia quem eu sou. Mas Tomé nunca conheceu Deus, então ele não sabia quem era Jesus de Nazaré e quem não era. Jesus de Nazaré era apenas um corpo, assim como nós. Era um corpo, mas o predominante é o que está dentro. É o que está dentro. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Deus, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Para que assim você venha ter testemunho para dar. Quando você estiver numa roda de amigos, de família, amém, meus amados? Então sejam todos abençoados em toda a área da sua vida. Talvez domingo não teremos ministração, que mais uma vez vou receber gente aqui, e domingo vai ser um pouco mais pesado. Então no final do dia eu vou estar todo quebrado, né? Eu tenho que fazer comida, tenho que atender tudo, dar atendimento a cada um que vai estar aqui. Amém? Sejam todos abençoados e talvez até quarta-feira, Deus já